Vamos se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus, e vamos na campanha em Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Quero saudar os irmãos agora com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus tem falado já aqui neste lugar. E eu creio que Deus vai continuar falando com você, se você abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Vocês acharam? Amém. Diz assim: pela fé, esse aqui é o tema, né? Quebrando as muralhas, né? Então estou certo, então, aqui. Porque eu li ali e falei, opa, peraí, né? Então, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Amém? Então, essa campanha 7 dias, eu creio que tem muito poder em nome de Jesus através de campanha. E Deus se agrada muito com campanha. Podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, presta muita atenção que Deus vai falar com você e vai continuar falando com você, como tem falado já. Eu tenho ouvido a voz de Deus, eu conheço quando Deus está falando, eu conheço, eu sei a hora que Ele está dizendo. Uma coisa que eu achei interessante, que eu vou falar para vocês antes de entrar na mensagem, foi uma mensagem assim que, hoje de manhã eu estava ouvindo os 2 louvores que as irmãs tocaram lá em casa e eu chorei muito. Existem 2 tipos de situações que eu vou explicar para vocês. Existem tentações e provação. Existe tentação e provação. Tentação é coisa do diabo. Tentação é o diabo levando você mais perto dele. Agora existe a provação, que Deus te prova para te provar. Deus, Ele prova você para te aprovar. Então existe tentação e existe provação. Por isso que diz em Salmo 11:5, Deus prova o justo. Está baseado, localizado ali perto da história de Jó. Deus prova o justo, Deus provou Jó. Naquela época, quando a situação estava daquela maneira, estava no pecado, porque é assim naquela época. Mas não, Deus veio totalmente, fez totalmente ao contrário dos pensamentos dos homens. Deus estava provando Jó, para provar ele. Às vezes Deus nos prova, irmão, para nos aprovar. Às vezes a situação que você está vivenciando, a situação que você está passando, não é para a sua morte, não. É porque Deus quer colocar você em um lugar melhor, aonde Ele quer te colocar. Então você está passando por essa situação aí, Ele está junto com você. Às vezes você fala assim, eu estou sozinho, eu estou passando uma luta. Não, essa luta veio, mas Deus está junto com você nessa luta. Você pode ficar despreocupado. Mas vamos voltar aqui na mensagem, amém? Mas uma coisa que ele falou muito interessante, que eu vou contar para os irmãos, que Deus falou muito comigo agora, irmão. O que o irmão Dinho falou é uma coisa que eu chorei muito também, irmão, muito mesmo na minha vida. Porque eu não fui criado com os meus pais. Inclusive eu vi meu pai há muitos anos atrás. Eu era pequeno, muito pequeno, e eu não conheço ele direito. Ele quer me conhecer. Em nome de Jesus, Deus está preparando um dia, um momento para mim conhecer ele. E eu fui abandonado. Aí a pessoa que me abandonou fez muitas coisas mal para mim, entendeu? Me fez muitas coisas, irmãos. E aí um dia eu falei, eu não quero mais ver essa pessoa na minha vida, né? Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Aí um dia Deus falou em meu coração, que nem a passagem que Ele falou em Lucas capítulo 6, 32. É fácil, gente, amar quem a gente ama. Eu quero ver você amar aquele inimigo seu, aquela pessoa que maltratou você, aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que desprezou você, aquela pessoa que pisou em cima de você. Isso aí eu quero ver. Eu quero ver se você realmente perdoar, é porque você realmente foi liberto. É porque você é cristão. Porque você é cristão, seguidor de Jesus. Porque crente até o diabo é. Então você é cristão. E aquele momento, irmão, Deus falou comigo tão fácil. Eu não esqueço essa mensagem na minha vida. Se eu ouço, eu começo a sentir dentro da minha alma. Mas graças a Deus eu perdoei. Hoje quem cuida dessa pessoa é eu. Então Deus faz assim, irmão.
faz desse jeito, né? Então isso fez eu me lembrar, mas não sei porquê, mas Deus sabe, né? Mas amém, acho que está falando com você aí, alguém que você às vezes, né, conhece, ou seu familiar, sua mãe, ou seu pai, eu não sei quem seja, seu irmão, não sei quem seja, mas de repente você deve ter alguma mágoa, mas perdoa. O perdão, ele gera mais amor. O perdão gera mais amor. Escuta o que eu estou falando. Gera mais amor. Amém? Então vamos lá em Josué. Então a Bíblia fala sobre Josué, irmãos. A história é sobre Josué. Josué era um homem que ele era sucessor de Moisés. Todos conhecem a história quando Deus lá no livro de Êxodo, Deus quando 3, capítulo 5 ali, capítulo 6 ao 12, Deus ele aparece para Moisés numa sarça, e ali Deus começa a falar com Moisés, e ali Deus começa a dizer para Moisés assim, que ia para tirar o povo que estava escravizado, porque apareceu numa sarça, e ali ele escutou a voz de Deus, e ele procurando, e Deus começa a falar com ele, e ele fala assim, mas como que eu vou lá? Quem é? Mas o que prova? Aí Deus vai, coloca a mão, toda aquela história que você conhece. Aí Moisés, ele começa lá, ele foi ali designado para tirar aquele povo da escravidão, porque Deus tinha falado que ia tirar aquele povo daquele lugar de ser escravo, e Deus prometeu que ia levar um povo para a terra de maná, leite e mel. E naquele momento Moisés foi lá, tudo aquilo que aconteceu, que vocês sabem a história, só para você ter uma ideia, uma base. E aí Moisés, ele começou a falar lá, tal, e começou a falar com o faraó, todo aquele crime que aconteceu naquele lugar. E naquele momento, meu irmão e minha irmã, acontece que ele consegue tirar o povo de lá, porque Deus, quando ele fala, irmão, Deus ele cumpre. Não importa o tempo, não importa a hora, porque existe 2 tipos de tempo. Existe o Cronos e o Kairos. Cronos é o tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. Em Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas debaixo dessa terra. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Então há um tempo daquele tempo de o povo sair daquele momento. E o povo, quando sai, ele já não sai diretamente para a terra prometida. Ele começa a andar no deserto. Ele começa a andar naquela região, mas Deus estava dizendo para o povo, ó, eu vou te abençoar. Mas o povo, ele começou a falar, sabe o quê? Ele começou a murmurar. O povo começava, o ser humano, irmão, o ser humano às vezes ele é meio ingrato. Às vezes o ser humano ele começa a murmurar da situação que ele está vivendo, vivenciando. Ali Deus tira o povo lá, ali o povo começa a comer pão, Deus traz o pão do céu. Aí um certo homem chamado Corá, ele começa a levantar contra o homem de Deus, ele começa a levantar contra as coisas de Deus, e falar, eu tinha saudade da cebola, você trouxe nós aqui para morrer, Moisés, você tirou de lá. Não, irmão, quem tirou foi Deus, o homem não tem poder de tirar ninguém. Quem tirou o povo de lá foi Deus, e ele não estava compreendendo, entendendo aquilo que Deus estava fazendo na vida do povo. E aí o que a Bíblia fala? A Bíblia fala lá no livro de Êxodo, capítulo 11, versículo, se você olhar lá no versículo 30, Deus fala, Deus fala no coração de Moisés. Moisés fala para Corá, Corá, você vai comer carne até sair pelas suas narinas na manhã. Ele começa a zombar, ele começa a rir das coisas de Deus. E aí, meu irmão, quando vai amanhecendo, a cordoniz cai do céu, aquela carne fresquinha. Ele começa a comer carne fresca, assar. Aí Moisés vai lá e fala assim, come mais, come mais, come mais, come mais. Ele não aguenta mais comer, come mais, porque ele não estava aguentando mais. Então o que Deus fala, Deus cumpre, irmão. Deus não é o homem, Deus não é homem, Deus é Deus. O que ele fala, ele fala. O que a Bíblia fala lá em Número 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não cumpriria, diria ele, não faria. Então Deus, quando ele promete algo para a sua vida, Deus ele cumpre, como ele falou em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12.
Ele passa por Jeremias e fala: Jeremias. Jeremias olha para trás. Que tu vê Jeremias? Jeremias fala assim: eu vejo uma amendoeira, viste bem, porque eu velo pelas minhas palavras. Então em Marcos 13:31 passará nos céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passará. Se Deus falou que vai fazer algo na tua vida, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai salvar a sua família, Ele vai salvar. Josué 24:15, a parte B: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus fez essa promessa para você, Deus, Ele vai cumprir, mas vai cumprir no propósito dEle, na hora dEle. E se você entregou na mão de Deus, não se preocupa, deixa Deus agir da forma que Ele quer, e Deus vai trazer da forma que Ele quer, não da forma que você quer. É isso que nós temos que entender. Aquele povo, ele era para ficar 40 dias. Aquele povo fica 40 anos. Por quê, irmão? Porque o povo estava rebelde. Deus estava falando com aquele povo. Deus estava dizendo para aquele povo: ei, eu quero te abençoar. Eu tenho bênçãos para te dar. Eu vou fazer algo na tua vida. Deus estava fazendo promessa para aquele povo. É que nem nos dias de hoje, irmão. Deus está fazendo promessa para cada um de nós. Deus, Ele deseja o coração dEle. É que todos, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, se você olhar lá em 4, capítulo 3, que Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Deus quer que todo seja salvo, mas só que Deus, Ele deixa um livre-arbítrio para você escolher, ou se você quer andar nos caminhos dEle, ou se você não quer. Deus, Ele deixa você escolher para onde você quer ir. É por isso que nós temos que entender e compreender. Aquele povo, ele passa 40 anos. 40 anos era para passar 40 dias. Muitas vezes, irmão, a promessa Deus deu para você. Deus falou com você, falou para você: eis que eu vou te usar, eis que eu vou te levantar, eis que eu vou fazer algo na tua vida. Mas, irmãos, tem muitas coisas na sua vida que às vezes você não quer abandonar. Você não quer deixar as coisas do mundo. Você não quer deixar as coisas lá do mundo. Malaquias capítulo 3:18: e verei a diferença, quem me serve e quem não me serve. Irmão, é tão fácil eu chegar aqui e pregar e falar. Não, eu prego o que eu vivo e vivo o que prego. E eu quero dizer uma coisa para você: nós não podemos misturar, irmão, as coisas, a situação. Nós não podemos. Ah, mas eu tenho um amigo que é não sei o que, ele gosta de ir para o mundo, ele gosta de tomar uma do bailão. Irmão, não existe isso. Mateus capítulo 6:24: ou você serve Deus, ou você serve o inimigo, irmão. Não tem como você servir dois senhor. Lá em Salmos capítulo 1: bem-aventurado o varão que suporta. Irmão, nós temos que servir o quê? A Deus ou servir o mundo? Você não vê lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8? Uma mulher que não era cristã, uma mulher estava na sua casa, ela estava na sua casa, e durante aqueles momentos, Eliseu passava em frente da casa dela, e ela observava aquele homem, e ela chega no seu esposo e fala assim: amor, eu vejo um santo homem de Deus passando aqui na frente da nossa casa. Eu quero dizer uma coisa para você: as pessoas estão te olhando, estão te observando, as pessoas estão nos vendo, irmãos. As pessoas estão observando. Aquela mulher observava Eliseu. Aquela mulher, ela começava a olhar para Eliseu, a atitude de Eliseu. Então, irmão, muitas pessoas estão olhando nós, aonde você está passando. Você está no mercado, aonde você está na escola, aonde você está no seu trabalho, aonde está com a sua amizade, aonde está com as pessoas. Deus está vendo, e as pessoas estão observando você. Eu ganhei aquela família que hoje eu falei para vocês agora há pouco, com o meu testemunho, porque o meu pai estava 35 anos, o meu pai que me criou, afastado da presença de Deus. Um dia eu no monte orando, eu desci lá e falei: pai, Deus manda dizer para o Senhor, reconcilia com ele. Mas eu tinha falado: Deus, como que eu vou falar com um homem desse que é formado, trabalha num órgão público federal, como que eu tenho capacidade?
eu ainda estava na 4ª série. Eu falei, meu Deus, como que um homem de 4ª série vai falar para um homem formado? Ele falou para mim, a palavra que eu puser na tua boca, esta tu falará. Lá no livro de Número, capítulo 21, 22, a palavra que eu puser na tua boca, esta tu falará. Então eu quero dizer uma coisa para você, não tenha medo, se Deus mandar falar, fala. Deus está me mostrando, sabe o que aqui? Eu tenho que falar, meu Deus. Você sabe por que tem muitas pessoas aqui que não receberam bênção, a vida dele está embaraçada? É porque não quer largar ainda aquelas amizades, as coisas ainda. Aquelas coisas, está embaraçado na sua vida. Ei, você é uma nova criatura. O que a Bíblia fala em Hebreus? A Bíblia fala em Provérbios, quer dizer, Provérbios 9:9, instrui o sábio e ficará mais cola com uma mulher de Deus, você vai ser cheia. Cola com o homem de Deus, você vai ser cheio de Deus, irmãos. Tem gente que às vezes, Deus está falando aqui para mim, tá? Tem gente que para ficar em roda de piada. Você não tem que ficar em roda de piada não, irmão. De gracinha não. Você tem que ouvir testemunho que Jesus está fazendo. Jesus vai fazer na minha vida. Jesus está fazendo lá em casa. Jesus está trabalhando lá na minha família. Tem que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que mudança. Não existe evolução sem mudança. Para você evoluir, você tem que mudar. Eu tenho que mudar as minhas atitudes. O que a Bíblia fala em 2 Coríntios 5:17, assim que está em Cristo Jesus, nova criatura? As coisas antigas já se passaram, eis que fez tudo novo. Isaías 43:18, não lembrai das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Aí no versículo 43:19, a parte A, eis que farei coisas novas. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Aquela mulher sulamita, ela observou, falou para o esposo dela, amor, vamos fazer um quartinho lá no fundo, vamos colocar uma cama, porque aquele homem é um santo homem de Deus. Irmão, você está pensando que as pessoas não sabem se você é ou não é? Sabe. Eu conheço um cristão só de olhar para ele, pelas atitudes dele. Eu sou cristão, mas não mexe comigo não, porque eu sou. Entendeu? Esse aí é o crente e ainda está passando por libertação. É o crente convencido. Porque tem o convertido e o convencido. Então você tem que deixar de ser convencido e virar convertido. Então nós temos que, irmãos, nós temos que, fazer que nem Josué, capítulo 1. Versículo 7, não mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Aleluia! Eu tinha, irmãos, muitos amigos do mundo, mas depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, a minha amizade é outra. Eu não tenho mais aquelas amizades. Por quê? Porque eu aceitei isso na minha vida. Eu quero Jesus, eu quero mudança. Então quando você entrega, irmão, é que nem, vamos dar um exemplo, esse copo. Se você entrega para alguém, esse copo não pertence mais a você, pertence a quem você entregou. É que nem a sua alma. Quando você entregou a sua alma ao Senhor Jesus, não pertence mais a você. Tudo que você for fazer é de Jesus, é para Jesus. Senhor, será que é? Senhor, será que eu tenho que fazer? Senhor, e eu sempre falo que o nosso devocional com Deus não é só aqui neste lugar. Você tem que ter um devocional com o Senhor Jesus todos os dias. Tem gente que levanta de manhã, mal agradece e já sai andando, correndo. Não, irmãos. Salmo 3:5, o grande rei Davi, o que ele falou? Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele agradeceu a Deus. Nós temos que ter um devocional com Deus. Nós temos que um corpo, como diz em Gálatas capítulo 5:17, nós temos um corpo e nós temos um espírito. O corpo, ele precisa de comida sólida. Qualquer comida sólida, arroz, feijão, carne, isso é muito bom. Mas nós temos um espírito que precisa ser alimentado. O que precisa é jejum, oração, leitura da palavra. É por isso que nós precisamos desse combustível espiritual. É por isso que nós temos que entender. É por isso que Moisés, ele entendeu
Moisés, o que ele fez? Ele mata os egípcios lá, ele sai, vai para Jetro, Jetro instrui ele. Olha onde que ele foi, em Jetro. Quem que é Jetro? É o sumo sacerdote daquela região de Midian. Ele foi instruído por um sacerdote, ele foi instruído por um homem de Deus. Agora, se eu, particularmente eu, estou dizendo de mim, se eu andar com uma pessoa que não tem nada de Deus, irmão, o que eu vou aprender com essa pessoa? O que eu vou ganhar com isso, irmão? Falou, ela menininha falou, Deus usou, nada. Você viu? Deus usa as crianças, até porque do reino do céu são as crianças. Nós temos que fazer que não as crianças, para entrar no reino. Então é isso que nós temos que entender e compreender, irmãos. Moisés tira o povo, e quem estava do lado de Moisés? Jesus, Deus e Josué, o sucessor de Moisés, quem andava com Moisés. Moisés morre com 120 anos, e ele não teve problema de visão, ele não teve problema, irmãos. Por quê? Porque Josué, ele decidiu a servir a Deus. Quando você decide realmente a servir a Deus, quando você decide realmente andar nos caminhos de Deus, quando você decide realmente buscar as coisas de Deus, como diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Quando você busca Deus, quando você começa a fazer as coisas de Deus, Deus, ele começa a fazer as coisas para você. Deus, ele começa a cuidar das suas coisas, dos seus planos. Agora tem pessoas, irmãos, que passou dificuldade, passa luta. Josué passou por um momento difícil, porque morreu. Quem que morreu? Moisés. Como que ele ia levar aquele povo? Aquele povo, irmãos, aquele povo rebelde, aquele povo que estava dando trabalho, irmãos. Mas ele não perdeu o foco. Ele obedeceu, ele falou, não, eu vou seguir o que Deus está mandando, não te mandei os forços, você tem um bom ano, não paz, não te espante, porque eu sou o teu Deus por onde quer que tu andares, Josué. Aleluia. Ele não perdeu o foco, irmão, você não pode perder o foco. Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 1, olhai somente para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Você tem que olhar para Jesus. Você não tem que olhar os seus problemas, dificuldade que você está passando. Problemas todo mundo tem, dificuldade todo mundo vai ter, porque em João 16,33, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nós temos Deus que nos ajuda, nós temos um Deus que vai falar para você, ei, vira à direita, vai à esquerda, vai em frente, para aí. Às vezes acontece que você vai lá para o ponto, ou vai para o mercado, eu esqueci tal coisa, volta para sua casa. Não é que esqueceu, é que Deus está dando livramento. É porque você não está entendendo. É porque você não está entendendo o mistério de Deus. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que ser obedientes para as promessas de Deus ser cumpridas na nossa vida. Não adianta, irmão, a gente ficar só assim enganando nós mesmos, porque em Tiago capítulo 1 versículo 22, não sejais vós enganando a si mesmo, mas sejais praticantes, porque você está enganando você mesmo. Você não está enganando a mim, você não está enganando a quem está aqui, os irmãos, não. Você está enganando você mesmo. E eu vou te falar uma coisa para você. É uma coisa muito séria que eu vou falar aqui para você. Apocalipse capítulo 3, 20. Isso, João na ilha de Pátimo, ele estava escrevendo para os irmãos da igreja. Eis que estou à porta. Jesus está à porta. Jesus está voltando. Qualquer momento Jesus vai vir. Jesus vai buscar a sua igreja. Eu não estou aqui pregando placa de igreja, não. Eu estou pregando para uma pessoa que é santa, remida. É uma pessoa que anda diante de Deus com sinceridade. Uma pessoa que anda sem mentira. Uma pessoa que anda de verdade na presença de Deus. Aleluia. Porque eu sempre falo, irmão, bênção é consequência na vida do cristão.
Bênção é consequência na vida do cristão. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, está em plural, todas essas bênçãos me alcançarão. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção. A bênção, ela vai correr atrás de você. E eu provo, José, ele foi vendido para os seus irmãos, você lembra? Foi para o Egito na casa de Potifar. E a casa de Potifar ímpio estava prosperando. Por causa de quem? Por causa de José. Porque Deus era com José, está lá na Bíblia. Aleluia! Então aonde você for, se você for fiel a Deus, Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te abençoar. Tem coisa na sua vida que ainda Deus não abençoou porque você não largou essas coisas. E está empatando você, e você não está entendendo. E Deus está falando: ei, abandona a amizade, abandona aquelas pessoas. E você não está ouvindo a Deus, a voz de Deus. Porque Deus, ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua história. Deus quer mudar. Porque Deus, ele não muda. Hebreu capítulo 13, 8, Jesus é ontem, hoje e eternamente. É que nem aqui foi falado, Josué, ele estava focado em Deus, ele estava focado nas coisas de Deus. Ele não estava preocupado, irmãos. Mas ele desfrutou, entrou somente porque naquela época não contava mulher e nem criança. Por isso que fala, entrou na cidade só Caleb, lá na terra, lá na Jericó, que depois que derrubou o muro lá, que caiu, que ele espiou, que ele foi dar uma olhada na terra lá, aí fala assim que quem entrou foi Caleb e Josué, mas não conta a mulher, porque naquela época não contava mulher e não contava as crianças, contava só o homem. Então é por isso que eu estou dizendo para você, nós temos que fazer a diferença. Eu vejo Deus, sabe o que? Eu vejo Deus querendo, sabe o que? Mudar pessoas aqui, história de pessoas. Eu vejo algo acontecendo na vida de pessoas aqui. Eu vejo acontecendo algo que está travando a vida de pessoas aqui. Mas não é Deus, é a pessoa que está permitindo. Porque a Bíblia fala em Isaías 59, 2, o que faz divisão entre Deus e o homem significa iniquidade. Tem gente que pensa que pecado é só com o corpo. Não, pecado é quando você fica andando, envolvendo com as coisas lá do mundo, fica envolvendo com aqueles pessoal lá, fica lá naquela roda, fica lá, aquilo lá, irmão, vai separando você de Deus. Você afasta de Deus, não é que Deus afasta de você, não. Aí as coisas não acontecem, aí vai virando bola de neve a sua vida. Existe, que nem eu falei, provação. Deus te prova, mas para te aprovar. Existe um momento que às vezes nós passamos, que eu mesmo, eu passo situação difícil, de prova, porque Deus está me provando. Mas eu não vou contar a minha vida nas redes sociais, eu não vou abrir a minha boca para as pessoas. O que eu faço, irmão? Pega um papel, coloca aqui, coloca na caixinha, a pessoa não vai ver não, a pessoa vai orar no monte, tacar fogo aqui, e Deus vai resolver o seu problema. E às vezes aqui que Deus quer, que você lá em Mateus 6,6, fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho, o Pai Celestial sabe o que você precisa, necessita, não precisa você ficar falando a sua vida. E Jesus quer ter uma experiência nova. Eu vejo Jesus falando aqui para mim que quer ter experiência com pessoas aqui. Ele quer ter uma experiência nova com a sua vida. Mas como que vai ter, irmão? É só jejuar e orar, você vai ver o que vai acontecer. E eu faço um desafio com você. Se Jesus não mudar a sua história, você pode me procurar e falar: você é mentiroso. Pode procurar e falar. Se não é Jesus que está falando aqui. E porque eu tenho certeza que Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Josué, ele carrega aquele povo. Josué, ele estava olhando lá em Hebreus capítulo 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que ele é galardoador daquele que ele busca. Então nós temos que ter a fé, irmão. O que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, 7? O cristão, ele não anda por vista, o cristão, ele anda por fé. Ele anda por fé, ele está andando aqui e está sabendo que quem mandou ele ir foi Deus, não foi o homem. E se Deus mandou, Deus falou, você pode ir despreocupado, porque Deus, ele garante a sua ida. Glória a Deus.
Não se preocupa não. Josué, você vai atravessar o Jordão. Josué, você vai passar o Jordão. Josué, você vai entrar na terra prometida. Josué, aquele gigante que está lá, nós vamos derrubar tudo. Deus falou, Deus cumpre. Se Deus falou que vai te usar, Deus falou que vai abrir uma porta grande para você, irmão, só acredita. É que nem um versículo que a irmã fala sempre, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Irmão, o possível você vai ter que fazer. O impossível quem vai fazer é Deus na sua vida. Qual que é o possível, irmão? O possível é você vai ter que levantar da sua casa cedo, preparar o currículo, você vai ter que correr atrás, você vai ter que estudar, você vai ter que correr atrás. Isso significa o possível. O impossível quem vai fazer é Deus pela sua vida. Nós não podemos ficar acomodados. Tem pessoas que às vezes estão orando tanto para Deus dar uma vitória, aí Deus vai lá e dá aquela vitória para aquela pessoa já não quer vir no culto, a pessoa desaparece. Irmão, quando Deus te dá uma vitória, começa a buscar mais a presença dEle, começa a buscar mais Ele, porque a cada dia que passa Ele vai mudar a sua história e vai te abençoar muito mais. Porque os homens de Deus passaram por um momento difícil, por lutas difíceis, mas eles não desistiram. As muralhas foi caído, o sacerdote toca, o povo grita. Irmãos, a bênção chega. Quando você começa a gritar, Jesus, eu não tenho força, me ajuda. Jesus, eu estou aqui, Senhor Jesus. Senhor Jesus, salva o meu esposo. Senhor Jesus, salva o meu filho. Ele vai ouvir, porque em Tiago 5, versículo 16, a parte B, a oração feita por um justo, ela pode muito seus efeitos. Então eu quero dizer uma coisa para você, a sua oração tem efeito. Uma vez eu falei, Deus, o Senhor mandou eu falar para aquela mulher, era uma senhora, o Senhor falou, Deus me deu uma revelação tremenda. Deus falou assim para mim, fala para ela assim, eu falei, ó, Deus manda dizer que vai salvar o seu neto, tal, e ele está na bebida, na droga. Deus manda dizer que vai salvar. Aí eu falei para mim mesmo, Deus, mas ela está tão já bem velha, como que o Senhor manda eu falar? A mulher falou assim, meu filho, eu faço como eu quero. Eu falei que eu vou salvar, mas independente se ela está viva ou não, eu vou salvar. Então eu quero dizer uma coisa para você, se Deus falou que vai salvar, independente, irmão, se você vai estar aqui na terra ou não, mas Deus vai salvar. É isso que nós temos que entender e compreender. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Como diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, 1000 anos para Deus é um dia, e um dia se torna 1000 anos. Então não preocupa com o ano, não preocupa com o dia vai chegar. Então não se preocupa, porque aquele que falou, ele vai cumprir. Como diz o livro de Filipenses capítulo 1, versículo 7, aquele que começou a obra, ele vai aperfeiçoar até a vinda de Jesus Cristo. Se ele prometeu, ele vai fazer na sua vida. Se ele falou, meu irmão, ele vai fazer. Ele vai, amém. Ele vai fazer. Só depende de você, só depende de nós. Não se preocupa, não importa, irmãos. Irmão, mas só que eu não vejo, eu não tenho, irmão, eu oro, eu busco, que nem foi falado em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, foi falado aqui, orar sem cessar. Irmão, não deixa de orar, o combustível nosso é oração. Continua orando, continua buscando. Jeremias 29:13, buscai-me-ei, me acharei, quando buscai de todo o coração. Começa a buscar a presença de Deus, desce. Tem muitas pessoas que perdem tempo, irmão, com o celular, tem muitas pessoas que perdem tempo com outras coisas, fala que começa a arrumar desculpinha, eu estou corrida, eu estou não sei o que. Irmão, para com isso. Tenha tempo para Deus, tenha tempo para o Senhor. Começa a buscar a presença dEle, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. É isso que nós temos que precisar, irmão. Precisar buscar a presença dEle. Nós temos que, a Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quando você aproxima de Deus, irmão, você fica parecido com Ele. As atitudes dEle, você fica igual a Ele. Você fica falando igual a Ele. Por quê, irmão? Porque o que sai da sua boca não é você que está falando, é Ele que está falando. E as pessoas, quando começam a observar você,
Eles não vê você assim, não. Ele vê, sabe quem? Você pode estar no mercado, irmão. Você pode estar que nem eu falei aqui, 2 Reis, capítulo 4, 9. Eliseu passando. As pessoas quando olham para Eliseu, as pessoas quando olham para você dentro do mercado, não é que as pessoas vê Eliseu, não é as pessoas quando vê eu, não. As pessoas vê as digitais de Jesus na nossa vida. Porque a partir do momento que Jesus começa a trabalhar no vaso, as digitais ficam na nossa vida. As digitais ficam em nós. E quando as pessoas nos vê as digitais de Jesus na nossa vida. É por isso que nós temos que entender e compreender, irmãos. Entender sobre a fé. Nós temos que entender o que Jesus está dizendo para nós. É por isso que nós temos que entender também, irmãos. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo, irmãos. Se Deus falou que vai entregar, se Deus falou que você vai fazer, não tenha medo, irmãos. Por quê, irmãos? Porque em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus nos deu um espírito de ousadia. Ele não deu um espírito de covardia. O espírito que está em nós é o espírito de ousadia. Se Deus mandou você fazer, você faz. Se Deus mandou falar, você fala. Se Deus mandou você fazer, você faz, irmão. Não se preocupa, porque Ele garante. É por isso que você tem que entender. É por isso que você tem que compreender. E eu vejo Deus fazendo muita coisa na vida de pessoas. Inclusive Deus está trabalhando na vida, sabe de quem? De pessoas que estão aqui lá na sua família lá. Eu vejo Deus trabalhando na vida de jovem, Alessandra. Deus falou para mim que está trabalhando lá, Alessandra. E o tempo já está chegando para vir. Aquele jovem, ele já é abençoado, mas você vai ver o que Deus preparou para o seu filho. E Deus manda dizer para você que as suas orações Ele tem ouvido, e Deus preparou o melhor para ele, que vai vir para o seu filho. Vai vir algo para o seu filho que vai surpreender ele, surpreender você. Deus manda dizer para você, e Deus está mandando dizer para a irmã. Eu via lá na sua casa Deus trabalhando. Eu via assim, jovem, Deus trabalhando na vida deles também. Deus Ele vai fazer algo ali na vida daquela criança. Esse jovem, eu vejo um jovem, é um menino de uns 12 anos mais ou menos assim, não sei. É um menino novo, 14, né? É um menino, eu não sou meio ruim de idade, né? É novinho, 12, 14, né? Então, eu vejo assim que Deus... Você vai ver o que Deus vai fazer. Eu vejo Deus preparando um emprego para ele tão bom. Eu via Deus preparando para ele um serviço que ele vai começar a trabalhar tão cedo. E ele vai estudar assim, ele vai criar muita vontade mais de estudar, que ele vai passar num concurso. Ele vai passar num concurso. Um dia, quando você me vê, eu não sei, você vai ver o mistério de Deus. E aquele menino que eu vi aquele menino lá, ó, eu não sei de quem ele é parente. Eu só falo que Deus manda, tá? Eu vi aquele menino, alguns meninos, levando ele para o mundo, arrastando ele para o mundo, irmãos. Eu não sei quem é parente dele, quem é seu filho, né? Então, toma cuidado, irmão, ora bastante. Porque eu vi alguns jovens assim, pequenos, querendo levar ele, distanciar da presença de Deus. Comece a orar. Quando você estiver orando, você é mãe, você tem autoridade. Quando estiver de joelho, você pega a sua mão e coloca na sua barriga e fala: Deus, Jesus, eu não gerei filho para o mundo, eu gerei filho para Ti, Senhor. Eu não aceito que o meu filho vá para o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu não aceito, porque eu via Deus repreendendo o mal sobre a vida dele. Eu via Deus repreendendo, irmão. Deus, eu não vou nem passar, porque Deus mandou aqui não falar nem para você. Mas Deus está repreendendo. Isso que Deus passou para mim. Jorge, continua assim, Jorge. Continua desse jeito que você falou aí. A Bíblia fala em Lucas 6,45, a boca fala que o coração, então seu coração está cheio. Oh Deus, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Isso aí, Deus alegra muito com isso. Alegra muito com isso que você está falando. Porque o seu coração, nosso coração, fala que está cheio. A boca.
que quando Deus ele falou lá em livro de Provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, não o coração como órgão, mas é a saída do caminho, é a saída de tudo. Então, Lucas 6,45, a boca fala que o coração está cheio. Então, o seu coração está cheio de coisa, fala, Deus me ajuda. E Deus vai te ajudar. É isso que Deus faz. É isso que Deus fala. Eu via o evangelista, quando você estava falando, eu via claramente Deus usando a vida do irmão. Deus é na vida do irmão. Continua. Não se preocupa, não. Não se preocupa com as pessoas, o que acham, o que pensam naquele lugar. Não se preocupa, não. Deus me mostra lá o ministério, alguma coisa lá, entendeu? Deus começa a mostrar coisa para mim lá. Não se preocupa, tem gente às vezes que olha, que às vezes que tem uma inveja, tem um negócio contra o irmão, mas não se preocupa, fala o que Deus mandar, irmão, que nem o irmão está falando. Deus usa cada um de uma forma diferente. Às vezes Deus usa na simplicidade. Como o irmão chegou aqui, eu via Deus falando na boca do irmão, eu senti a presença de Deus, Deus falando, eu estou falando. E eu via Deus falando. E não se preocupa não, que eu creio que Deus ainda vai fazer algo ainda. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou parar em nome de Jesus, tá? Vou parar em nome de Jesus. Já passou já lá 10 horas, né? Então eu só vou orar. Só vou orar para os irmãos. E eu vou orar pelos vizinhos aqui. É que nem eu estou dizendo, irmãos. É um privilégio quem mora aqui nessa região, porque deixar até agora esse horário falar o nome de Jesus. E eu vou estar, na minha oração no monte, eu vou estar orando para todos esses vizinhos aqui, para Deus abençoar muito mais a vida de cada um dessa rua, desses vizinhos, desse bairro Altos da Glória. Eu vou estar orando, apresentando esse lugar na presença de Deus. Que Deus venha continuar sempre abençoando os vizinhos da esquerda, da direita, da metade, lá da esquina, para Deus continuar sempre abençoando e guardando esses vizinhos, essa casa. E que esses vizinhos também possam um dia sentar conosco, aqui conosco, compartilhar com nós aqui a palavra de Deus, né? Que possa um dia estar conosco aqui, nos abraçando Ele, porque nós amamos nossos vizinhos, nós amamos todos os seres humanos, nós queremos todos eles perto de nós, nós queremos, e esse é o desejo do coração de Deus, é que todos venham para a presença dEle, todos venham nessa comunhão com Ele. Amém? Esse menininho aqui é da missionária Siloé, neto dela. Então vamos se levantar, vamos se colocar em pé. Depois eu quero convidar essa menininha e o menininho aqui também. Vamos orar para os dois. Quero orar para ele, quero orar por ela de novo. Amém? Irmãos, coloca agora, sabe o quê? Coloca no seu coração a mão. Você não precisa falar nada para ninguém, ou fala só nos seus pensamentos. Fala, Jesus, eu estou aqui nessa noite. Eu não vim aqui só uma noite qualquer. Esse aqui é começo de uma campanha, Deus. Eu vim aqui, Senhor, de todo o meu coração, toda a minha alma. Senhor, é que nem eu falo, irmão. Se tem algo na minha vida que precisa ser mudado, Senhor, muda. Tira de mim. Tira de mim. Tira de mim, Senhor. Eu quero ser melhor a cada dia que passa na Tua presença. É isso que nós temos que pedir a Deus, irmãos. Peça a Deus. O que a Bíblia fala em Mateus 7,7? Pedir. Tudo aquele que pede, recebe. Tudo aquele que busca, não é verdade? Não é? Então pede. Pede. Ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós precisamos de Jesus. E vamos apresentar os vizinhos. Abaixa sua cabeça, curva sua cabeça. E pede a Jesus. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor amado, nós colocamos diante da Tua presença a vida de cada um que aqui está, Senhor, que veio, Senhor, deixou o seu lar, que deixou, meu Deus e meu Pai, a Tua casa, que neste momento, ó Pai, está aqui, Senhor,
buscando a tua presença. Eu não sei, Pai, o que eles precisam, necessita, mas o Senhor sabe, ó Pai, o desejo do coração, porque a tua palavra diz no Salmo 37:4: deleita no Senhor e o Senhor satisfará o desejo do coração. Deseja do coração de cada um, Pai. Senhor, continua abençoando, continua honrando, ó Pai, a vida de cada um, Senhor. Senhor, vai repreendendo, ó Pai, todo o mal, vai repreendendo, ó Pai, tudo aquilo que afasta o Senhor, Pai, em nome de Jesus, dessa pessoa de Ti. Afasta mais amizade, afasta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz, Pai, em 1 João 3:8: por isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer toda a obra do diabo. Senhor, que nesta noite, ó Pai, quebra o arco, corta a lança, vai repreendendo todo o mal, Senhor, contra a tua igreja, vai repreendendo, ó Pai, todo o mal contra esta rua. Senhor, abençoa todos os vizinhos que estão ouvindo a tua palavra. Senhor, continua abençoando, continua dando força, abre as portas, Deus, para cada vizinho. Senhor, abre as portas de emprego, prospera, Senhor, a vida de cada um que está ouvindo aqui, Senhor, esta palavra. Senhor, que neste momento, ó Pai, o Senhor possa agir, Senhor, na vida deste homem, desta mulher. Senhor, tira todo o vício, ó Pai, de bebida, vai tirando, ó Pai, Deus, coloca anjos, serafim, anjos que ardem em fogo, guarda este lugar, Senhor, não deixa acontecer nada neste bairro. Senhor, vai repreendendo, Senhor, guarda este lugar, guarda o alto da glória, guarda, Senhor, protege esse bairro, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa. Eu profetizo Deuteronômio capítulo 28:8, que as bênçãos do Senhor venha derramar sobre o celeiro de cada um, e que tudo que puser as mãos prosperará. Deus, continua abençoando, continua guardando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Eu vou passar aqui pela irmã.